Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar distribuição de frequência e também estudaremos média. Agora que já vimos como a estatística é utilizada no nosso dia a dia, é fácil compreender a importância de estudá-la. Nesta aula, iremos aprender a construir as tabelas de distribuição de frequência. Vamos começar analisando a seguinte situação. Ao pesquisar o preço de um determinado produto em 20 lojas diferentes, obtive os seguintes valores em reais. Tá aí, né, os preços pesquisados do produto em 20 lojas diferentes, tá? Agora, precisamos organizar esses valores pesquisados. Como é que a gente procede? Ó, uma coisa que a questão já foi feita, né, colocou para a gente, é que esses valores já estão todos em ordem. Quando você não tiver esses valores em ordem, é aconselhável colocá-los todos em ordem, porque fica muito mais fácil para você montar a sua distribuição de frequências. Em primeiro lugar, precisamos fazer uma tabulação. O que é tabulação? Montar uma tabela desses dados. Né? Quais são os preços que nós temos? Nós temos o preço de R$ 30, que apareceram duas vezes. Está aqui a frequência dele. R$ 31 apareceu uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Está aqui a quantia, né? Frequência é a quantidade. O 32 apareceu uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, o 32 apareceu seis vezes. É a sua frequência. O 33 apareceu uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes também. E o 34 apareceu uma vez. Então, colocado esses valores na tabela, né, entenda que eu preciso saber, né, quais são, o que eu vou colocar, né, de dados, são os preços de 30 a 34, e frequência, isso aqui é uma frequência absoluta, é a quantidade que você obteve de cada um dos itens observados na sua pesquisa. Então, a frequência do 30, duas vezes, a frequência do 31, cinco vezes, a frequência do 32, seis vezes, a frequência do 33, seis vezes, e a frequência do 34, uma vez. Essa forma de organização de dados é conhecida como distribuição de frequência. A frequência absoluta, ou apenas frequência, é o número de vezes que um determinado valor ou um dado aparece. Nesse caso, a frequência absoluta do 30 é 2, a frequência do 32 é o 6. Nós também podemos calcular a frequência percentual, né? Vai chamar frequência relativa. Para você calcular a frequência relativa, é simples, tá? Você vai calcular a soma dos seus valores aqui, ó. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 1, 20. Nós temos 20 valores. O que o 2 representa no 20? Em porcentagem, você pode colocar isso aqui na forma de fração. Do 2 em 20 é a mesma coisa que 0,10 ou 10%. E o 5 aqui, né? O 5 foi o nosso segundo valor. Depois o 6 apareceu duas vezes, né? 5 é em 20, 5 dividido por 20, 0,25, 25%. E o 6? 6 em 20 é 6 sobre 20, 6 dividido por 20 é 0,30, 0,30 é 30%. 6 em 20 de novo, né? O mesmo 30%. E o último, o 34 apareceu uma vezinha só. 1 dividido por 20 vai dar 0,05, que é os 5%. Aí, colocando isso aqui na tabela, olha só. Temos a frequência absoluta, que foi a frequência que nós fizemos anteriormente, e agora a frequência relativa, o 2, 10%, porque 2 em 20 dá 10%. Né? Quanto que é 10% de 20? É 2. 25%. 25% dos 20. 25%, gente, é um quarto. Um quarto é dividir por 4. Então, se eu pegar o 20 e dividir por 4, eu vou ter o 5. E o 6, né? 6 é em 20, você vai dividir por 20. Nós já dividimos, deu 0,3, que é 30%. O outro, a mesma coisa. E o 1, né? Se 2 é 10%, é óbvio que 1 é metade. 5%. Essa soma vai dar um total de 100%. Então, você aprendeu aqui a montar uma tabela de frequência. Tem nossos dados de pesquisa, a frequência absoluta, que é a quantidade de cada um, e a frequência relativa, que é a porcentagem de cada um. Aqui eu tenho o total da minha frequência absoluta e aqui o total da minha frequência relativa. Esse total sempre tem que ser 100%. Considerando os dados apresentados nessa distribuição de frequência dos preços do produto pesquisado, podemos responder as seguintes questões. Quantas lojas apresentaram um preço de R$ 31?
reais. Olha, muito fácil. Só você olhar aqui, ó, 5 lojas. Qual a porcentagem de lojas com o preço de R$ 32? R$ 32, a porcentagem é 30, né? Repare que as perguntas você já pode resolver, dar as respostas todas só observando a tabela. Letra C. Qual a porcentagem de lojas com o preço de 32, né? Bem, aqui está a repetição da mesma questão. Vamos mudar um pouquinho, né? 32, né? 32, vamos dizer que eu quero 33, seria 30%, né? Então, como é a mesma pergunta, observando aqui, né, as respostas da nossa apostila, a gente vê que o que na verdade queria ser dito aqui na pergunta era que qual a porcentagem de lojas com preço maior ou igual a 32, né? Maior ou igual a 32 seria você observar aqui o 33, né, e o 34. Você vai somar aqui o 30 com 5, 35%, e assim você teria a mesma resposta, ok? Agora, a gente deixa para vocês, né, resolverem essas questões. Você vai pausar o vídeo, observando o que foi ensinado. Ele pede, no número 1, ele deu aqui uns valores. Aconselho você colocá-los em ordem, eles não estão em ordem, então coloque-os em ordem. Construa a tabela, a tabelinha já foi dada, já foi fornecida. As perguntas, número 2, número 3, número 4. E nós seguimos para a nossa próxima aula. Média aritmética e média ponderada. O que é média aritmética? É o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números que você somou. Aqui, vejamos um trecho da reportagem publicada no jornal Globo, do 19 de julho de 2013. Com média de 0,8 gols no Maracanã, Fred festeja retorno. Vai ser especial. Estou falando de média, né? E o autor diz que são autor de 27 dos 33 em 33 partidas. Né? Então, se eu pegar 27 e dividir por 33, vai dar o 0,8, que foi a média. Ele faz, em média, 0,8, quase um gol por partida. Bem, a média aritmética também é utilizada nas escolas para calcular a média final dos alunos e nas pesquisas estatísticas, pois os resultados determinam o direcionamento das ideias expressas pelas pessoas pesquisadas. Exemplo 1. Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Está aqui as notinhas dele. Como é que a gente faz a média? Soma-se os 4 valores e vai dividir por 4, porque você está somando 4. Somamos, deu 28 sobre 4, 28 por 4 dá um 7. Então, a média dele foi 7. Exemplo 2. O dólar é considerado uma moeda de troca internacional. Por isso, o seu valor diário possui variações. Acompanhando a variação de preços do dólar em reais durante uma semana, verificou-se as variações de acordo com a tabela informativa. Segunda, 2,50, a terça, 2,10, a quarta, 2,60, na quinta baixou para 2,20, na sexta, R$2. Determine o valor médio do dólar nessa semana. Então, a gente vai somar todos os 5 valores e dividir por 5. Somamos, deu 11,2, dividiu por 5, deu 2,24. Esse é o valor médio do dólar naquela semana. Bem, tá aí a fórmula. Esse símbolo é o símbolo somatório, né? Temos aqui, média, o símbolo de média é um X com traço em cima. X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais o Xn. Se você somar aqui o X4 for o último valor, é porque você vai dividir por 4. X1 significa primeiro valor, X2 segundo valor. E aqui o somatório, né, em que você vai somar o X1, X2, X3, X4, né, que vai variar de 1 até N. N é o último valor que você vai somar. Então, para calcular a média, né, de 2 ou mais números, basta somarmos esses números e dividirmos o resultado pela quantidade que você somou. Agora, o que é média ponderada? Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do conjunto por seu peso. Isto é, iremos considerar a importância relativa de cada valor. Nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todos os valores têm exatamente a mesma importância, ou o mesmo peso. Dizemos, então, que elas têm mesmo peso relativo. No entanto, existem casos em que as ocorrências têm importância relativa diferente. Nesses casos, o cálculo da média
deve levar em conta a importância relativa ou o peso relativo. Esse tipo de média se chama média ponderada. Vamos ver aqui um exemplo. No processo de seleção de certas instituições de ensino superior, a nota do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, obtido pelo candidato, tem peso 4, e a obtida no vestibular tem peso 6. Se um candidato obtiver nota 7 no Enem e 5 no vestibular, qual é a média final? Então, quando ele fala que tem peso, gente, eu tenho que pegar esse peso que foi dado e multiplicar pelo 6, não, 4 vezes 6, tá? Ou melhor, né, ele falou que é peso 4 e peso 6. Então, e a nota do Enem foi 7. Então, 7 vezes 4 e 5 vezes 6. Ao fazer aqui o cálculo, olha, o peso e a nota do Enem, tá? Nota e peso, 4 vezes 7, e agora a nota e o peso da faculdade. 4 vezes 7, 28, 6 vezes 5, 30, e a gente vai dividir pela soma dos pesos. 28 mais 30 vão dar 58. Se você somar 4 mais 6 dão 10, 58 por 10 dá 5,8. Então, repetindo, para você fazer a média ponderada, você vai multiplicar o peso por cada valor. O valor da questão é a nota que ele obteve. No Enem, ele teve nota 7. E o peso era 4. Então, 7 vezes 4. E no vestibular, que tinha peso 6, a nota foi 5. Então, 5 vezes 6. É como, gente, se o 5 ele tivesse valido 6 vezes. E a nota 7, né, do Enem tivesse valido 4 vezes. Portanto, né, a média do candidato foi 58. Então, assim, apresentamos aqui a fórmula, né, da média ponderada, XP, né, X é média, com traço em cima, P de ponderada, é o peso 1 vezes o valor 1, mais o peso 2 vezes o valor 2, mais o peso 3 vezes o valor 3. Se eu parasse aqui no valor 3, você ia somar os pesos até o terceiro, tá? Como nós não sabemos onde você vai parar, porque depende de cada questão, você vai somar, então, até o valor que você quiser. E o peso que você estiver usando no último valor. Agora, vamos ver se você aprendeu, né? Então, você vai resolver os exercícios que estão no vídeo. Você vai pausando o vídeo. Está aí a questão número 1. Vem agora a questão número 2. Aí a questão número 3, a sua tabelinha e a sua pergunta, né? Ele pede a média de acertos, né, dessa tabela. Você pausa o vídeo um bocadinho, resolva daqui a pouco. E agora a questão número 4 e a questão número 5, que fecha essa bateria de exercícios. Fique com Deus e até a próxima.